Seja bem-vindo, meu nome é Renato Bertrand e nesse vídeo eu vou falar sobre o verbo to have, que significa ter ou possuir, que também é uma exceção quanto à sua formação no presente, ou seja, não acrescentamos essa à terceira pessoa. Nos Estados Unidos, nas formas negativa e interrogativa, faz-se o uso do do e does. No inglês britânico, o verbo to have, significando ter ou possuir, não há necessidade do uso do do e does para se fazer a negativa ou interrogativa. Ou seja, no verbo to have, ela é feita diretamente no verbo. O verbo to have, no simple present, significa ter e possuir. Vamos traduzi-lo em português no presente do indicativo, presente do subjuntivo e no futuro do subjuntivo. E a forma afirmativa fica I have, you have, they have, he, she, it has. Observe que na terceira pessoa do singular não basta eu acrescentar s ao verbo to have e tirar a partícula to. Fazendo isso não funciona. A forma correta é has, ok? E o verbo to have é um verbo irregular. A forma afirmativa, temos 4 exemplos. I have a car, ou seja, a conjugação está bem simples e clara. I have a car, eu tenho um carro. We have money, nós temos dinheiro, ok? Aqui está a conjugação do verbo have. She has a bike, ou seja, a terceira pessoa é o verbo irregular, não é acrescentando s ao verbo to have, ok? Ela tem uma bicicleta. They have a 15-hour flight from Rio. Eles têm 15 horas de voo a partir do Rio. Novamente, aqui ó, a conjugação do verbo to have, no simple present. 4 exemplos super práticos e muito direto. A forma negativa do verbo to have no simple present usa-se o auxiliar do e does, ok? Nós temos a forma estendida e a forma contraída. Os pronomes I, we, you, they do not have. Isso significa que nós estamos na forma estendida. Quando eu falo I, we, you, they don't have, estou usando a forma contraída. Já na terceira pessoa do singular, eu vou usar o auxiliar does. Na forma estendida, does not have. E na forma contraída, he, she, it doesn't have. Lembre-se que este verbo volta para a forma original sem a partícula to. Na forma negativa, nos 4 exemplos que se seguem, temos I don't have a car. Eu usei a forma contraída. No segundo exemplo, we do not have money. Eu usei a forma estendida. E no terceiro exemplo, she doesn't have money. Eu usei a forma contraída. E na forma estendida, she does not have money. Ok? E para finalizar, they don't have a 15-hour. Na forma interrogativa do verbo to have, usa-se auxiliar do e does. Os pronomes pessoais, observa-se que o auxiliar do, ele está antes dos pronomes. Ok? Seria do I have, do we have, do you have, ok? Quando eu uso o auxiliar does para os pronomes, vai ser does he have, does she have, does it have. Nos 4 exemplos que se seguem, do I have a car? Você tem um carro?
Do we have money? Você tem dinheiro? Does she have a bike? Ela tem uma bicicleta? Do they have a 15-hour flight from Rio? Tem eles 15 horas de voo a partir do Rio? E não esqueçam de colocar a interrogação. Como dito anteriormente, no inglês britânico, na forma negativa interrogativa do verbo to have no simple present, não é necessário o uso do auxiliar do e does para se fazer a negativa ou interrogativa. Nos seguintes exemplos, he hasn't any dogs. Ou seja, o próprio verbo to have, ele é o verbo principal, ele já está sendo a negativa no próprio verbo. Ou então na forma estendida, he has not any dogs. Ele não tem nenhum cachorro. Né? Na forma negativa e na forma interrogativa. He has any dogs. Ou seja, o próprio verbo to have, ele já funciona como, ele já faz diretamente a interrogativa, diretamente no verbo. Porque ele é o verbo principal. No próximo exemplo, have you any money? Nós temos algum dinheiro? Novamente, o verbo have, ele já está fazendo a interrogativa diretamente sem o uso do auxiliar, do. E ele vem sempre anterior ao sujeito, ou seja, o pronome we. No inglês britânico é comum usar o has got e o have got em lugar de has e have. Ou seja, nos exemplos anteriores, nós usamos puro e simples o has e o have. Agora, nas expressões com has got e have got, o verbo to have funciona como auxiliar. Exatamente. O nosso auxiliar agora é o has ou have. São os nossos auxiliares. Vamos ver os exemplos. No exemplo, he has got a beautiful country house. No caso afirmativo, vamos usar a expressão has got. Ok? No caso interrogativo, no segundo exemplo, vamos fazer interrogativo. O have aqui vai fazer o papel de auxiliar para fazer a interrogativa. Então é have they got children? Ou seja, eles têm filhos? Né? Agora, o nosso terceiro exemplo, I haven't got a English dictionary. Ou seja, eu não tenho um dicionário inglês. Ou seja, aqui é o nosso auxiliar para fazer a negativa nessa expressão. No have got, colocando a negativa, haven't got. Ou então, podemos escrever também ele extenso, have not got. Ok? Ou seja, nossa expressão has got e have got vai ser usado agora. O inglês britânico usa isso e o americano também está usando isso. E ele é bastante corrente, essa expressão. Então, encerramos o verbo to have, ter ou possuir, no simple present. E então, pessoal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário. Se inscreva para fortalecer o canal e assim receber os novos vídeos em primeiríssima mão. Thank you for watching. See you next video.